Imagine só, um menino nasce em Antium, uma joia à beira-mar na Itália, no dia 31 de agosto do ano 12 depois de Cristo. Esse menino não seria qualquer um, ele entraria para a história como Calígula, o imperador que marcaria Roma com sua presença. Seu pai, Germânico, já era uma lenda em vida. Nascido em 15 a.C., sobrino do futuro imperador Tibério, ele conquistou os corações dos legionários e do povo romano com sua liderança brilhante. 2 vezes cônsul, adorado nas terras germânicas, Germânico era o herói que Roma precisava. E como se não bastasse, o destino o colocou na linha sucessória direta de Augusto, através de uma adoção que selaria seu legado. Mas a vida não é feita só de glórias. Enquanto Germânico partia para o Oriente em missões que deixavam Roma em suspense, sua esposa, Agripina, a maior, brilhava como poucas. Neta de Augusto, filha de Júlia e Agripa, ela era o retrato da nobreza e da resiliência. Com Germânico teve 9 filhos, embora a morte tenha levado 3 ainda crianças, deixando apenas 6 para crescerem sob seu olhar atento. Agripina era querida pelos soldados e pelo povo, mas esse mesmo carisma a colocaria em rota de colisão com Tibério. A tensão entre eles só aumentaria até que em 29 d.C., o imperador a exilou. E o pior viria em 33 d.C., quando ela morreu de fome, uma tragédia que abalaria até os alicerces de Roma. Calígula, porém, veio ao mundo em meio a esse turbilhão de poder e paixão. Seus primeiros anos foram divididos entre a Itália e as campanhas militares do pai. Em 13 d.C., ainda pequeno, acompanhou Germânico à Germânia, onde em 14 d.C. ganhou um apelido que ficaria para sempre, Calígula, ou Botinhas, por usar miniaturas das botas dos legionários. Era um símbolo de afeto, e também de destino. Quando as legiões se amotinaram naquele mesmo ano, foi Agripina quem o levou para a segurança entre uma tribo aliada, envergonhando os soldados a ponto de eles pedirem perdão. O menino já mostrava que nasceu para ser o centro das atenções. Aos 5 anos, em 18 d.C., dizem que proferiu seu primeiro discurso público, quem sabe durante a passagem de Germânico por Assos, na atual Turquia. No ano seguinte, esteve no Egito com os pais, mas o destino seria cruel. Germânico morreu, e Calígula participou do cortejo fúnebre que levou suas cinzas de volta a Roma. Ali, em 20 d.C., ele desfilou ao lado dos irmãos na cerimônia triunfal, mas sua educação formal ficou à deriva. Enquanto seus irmãos mais velhos, Nero César e Druso César, eram preparados para o poder, Calígula parecia esquecido, ou pior, ignorado nos planos de Tibério. Os anos seguintes foram de tensão. Agripina e Nero César foram presos sob acusações políticas e Calígula, junto de suas irmãs Drúxila e Lívila, foi morar com a avó Antônia, filha de Marco Antônio. Foi ela quem o criou após a morte de Lívia, em 29 d.C., quando Calígula, com apenas 17 anos, pronunciou a oração fúnebre da avó. Mas nem mesmo Antônia poderia conter os ventos da ambição e da controvérsia que sopravam ao redor do jovem. Há quem diga que foi nesse período, sob a influência de Drúxila, que surgiram os primeiros rumores de um relacionamento incestuoso entre os irmãos. Se verdade, seria mais um sinal de que Calígula não seguiria as regras, e que seu reinado, quando chegasse, seria tão extraordinário quanto sua infância tumultuada. E quem poderia culpar Tibérios por desconfiar? Afinal, o jovem Calígula não era apenas o herdeiro do sangue de Germânico, era também o símbolo vivo de uma linhagem que o próprio imperador havia tentado apagar. Os anos em Capri, sob a sombra opressora de Tibério, foram um teste de sobrevivência. Cada gesto, cada palavra, cada aliança tinha que ser calculada com a precisão de um jogador de xadrez que sabe que um movimento em falso pode custar a vida. Mas Calígula não era um mero peão. Enquanto Tibério se afundava em sua paranoia, isolado em sua ilha, o jovem príncipe tecia sua própria rede de influências. A nomeação para o sacerdócio em 31 d.C. não foi mera formalidade, foi um sinal. Um reconhecimento, ainda que relutante, de que o neto de Antônia e o filho de Germânico não poderia ser ignorado. E quando, em 33 d.C., a morte de seu irmão Druso César o deixou como o último herdeiro direto da linhagem juliano-claudiana, até mesmo Tibério deve ter sentido o peso do destino se fechando ao seu redor. A ascensão não foi imediata, nem fácil. Calígula soube esperar, soube se adaptar. Enquanto o imperador envelhecia consumido por suas desconfianças e pelos venenos de Sejano, cujo fim trágico serviu apenas para provar que ninguém, nem mesmo o homem mais poderoso de Roma, estava a salvo das traições, o jovem príncipe refinava sua imagem. O casamento com Júnia Claudila, embora breve, foi mais um passo na construção de uma fachada de respeitabilidade. E quando a morte a levou, não houve luto público prolongado. Calígula já olhava adiante.
foi então que N entrou em cena. Alguns dirão que foi amor, outros cálculo. Mas o que importa é que através dela Calígula ganhou algo ainda mais valioso que afeto: o acesso direto a Macro, o prefeito do pretório, o homem que detinha as chaves do poder militar em Roma. Se Tibério desconfiava, Macro via a oportunidade. E Calígula, com sua habilidade inata para ler as pessoas, soube explorar essa fratura no sistema. Não por acaso foi em 35 d.C. que as peças começaram a se mover de forma decisiva. Tibério finalmente cedeu, ou foi obrigado a ceder. O testamento foi alterado. Gemelo, o neto que o velho imperador tanto favorecia, foi relegado a um papel secundário. E Calígula, aos 24 anos, viu seu nome inscrito como herdeiro principal. Mas a vitória não veio sem seu preço. Os últimos meses de Tibério foram um jogo perigoso. Calígula, agora pontífice Álgore, movia-se entre Capri e Roma com a cautela de quem sabe que cada passo pode ser o último. Quando Agripa, o neto de Herodes, foi enviado como companheiro ou espião, Calígula não apenas o recebeu, como o transformou em aliado. Afinal, quem melhor para entender as artimanhas de um tirano do que outro que cresceu sob a sombra de um? E quando as acusações contra Gemelo começaram a circular, quando Tibério, em seus delírios finais, tentou reverter o que já estava selado, Calígula agiu. Não com violência, não com confrontos, mas com a arma mais poderosa de todas, a paciência. Até que em 16 de março de 37 d.C., o impensável aconteceu. Tibério morreu, ou foi ajudado a morrer. As crônicas nunca serão claras, e talvez isso nem importe. O que importa é que quando a notícia chegou a Roma, o Senado não hesitou. Não havia espaço para Gemelo. Não havia espaço para dúvidas. Em questão de horas, Calígula foi aclamado como o novo príncipe. O filho de Germânico, o neto de Augusto, o homem que Roma esperava, ou temia, há décadas, finalmente assumia seu lugar. E o que viria a seguir? Ah, isso é outra história. Mas uma coisa era certa: o império nunca mais seria o mesmo. Março do ano 37 d.C. Em Micenas, entre os ecos de uma cidade que já viu impérios nascerem e caírem, uma pergunta pairava no ar, carregada de ironia e expectativa. Que alívio saber que a linha sucessória ainda está aberta. Sim, ainda estava. E Roma, com sua voracidade por poder e seu medo do vazio, não perderia tempo em preenchê-la. Mas quais eram, afinal, as verdades por trás do nome de Calígula? Ah, as versões se multiplicam como sombras ao entardecer. Uns juram que suas mãos estiveram envolvidas na morte de Tibério, um golpe calculado, um veneno lento, quem sabe? Outros, mais cautelosos, suspiram e admitem: não há provas. Nenhuma. A não ser o silêncio cúmplice dos pretorianos, aqueles que, cansados de esperar por ordens, resolveram tomar as rédeas do destino nas próprias mãos. Macro, o prefeito, moveu-se como um jogador de xadrez que já viu o final da partida. E Calígula? Ele estava lá. Sempre esteve. Ao lado do corpo ainda quente de Tibério, como se o próprio destino o tivesse colocado ali, pronto para herdar não apenas um trono, mas um legado envenenado. 2 dias. Foi o que bastou para o Senado, após anos de hesitação e medo, curvar-se ao inevitável. Calígula declarou a vontade de Tibério, o anunciaram, como se isso bastasse para legitimar o irrevogável. Mas que vontade era essa? Um testamento escrito com tinta ou com sangue? O imperador moribundo, isolado em sua vila em Misenum, teria mesmo escolhido o neto de Augusto, aquele mesmo jovem que anos antes brincava de soldado entre as legiões, ganhando o apelido que agora o definia? Ou seria tudo uma farsa bem urdida, um teatro para acalmar as massas enquanto os verdadeiros fios do poder eram puxados nos bastidores? Não importava. A palavra já havia corrido mais rápido que qualquer mensageiro. Roma soube antes mesmo que o corpo de Tibério chegasse à cidade. E quando Calígula entrou, não foi como um herdeiro incerto, mas como um sol que quebra a escuridão de um longo inverno. As ruas ferveram. O povo, esquecido e oprimido por anos de paranoia e purga, finalmente via nele não apenas o filho de Germânico, o general amado, o herói traído, mas a promessa de um novo começo. Aos 24 anos, com o peso de um nome que era tanto bênção quanto maldição, ele aceitou o poder que lhe era oferecido, mas recuou diante do título de Pater Patriae. Ainda não teria dito, com um sorriso que poderia ser modéstia ou cálculo: primeiro provarei que mereço. E como provar? Começando pelo que Tibério havia deixado para trás: um império fraturado, um senado amedrontado, um tesouro esvaziado por anos de desconfiança. Calígula agiu rápido. Os legados de Tibério? Honrados pelo menos os que convinham. As dívidas do Estado? Pagas com uma generosidade que surpreendeu até os mais céticos. Os jogos proibidos por tanto tempo voltaram a encher o circo de risos e sangue.
Os atores exilados por decreta de um velho amargurado foram chamados de volta, como se Roma pudesse, de uma hora para outra, esquecer que já havia sido uma cidade de pedra e medo. Mas havia algo mais. Algo que nem mesmo os mais otimistas esperavam: os julgamentos. Aqueles intermináveis processos por maiestas, as acusações de traição que haviam ceifado vidas e fortunas, encheram prisões e exilado famílias inteiras. Tudo isso, de repente, parecia estar no passado. Basta, declarou Calígula, como se fosse tão simples quanto rasgar um pergaminho. Os presos foram libertados. Os exilados, chamados de volta. Os bens confiscados, devolvidos, ou pelo menos parte deles. O Senado, atordoado, ouviu a promessa de que dali em diante, não haveria mais caças às bruxas, mais delações premiadas, mais sangue derramado em nome de uma segurança que nunca chegava. Até mesmo Lívia Júlia, a viúva de Druso, morta havia 9 anos, teve sua memória reabilitada. Seu testamento, ignorado por Tibério, foi finalmente cumprido. Era como se Calígula quisesse apagar, de uma só vez, as cicatrizes deixadas pelo reinado anterior. E o povo? O povo amou. Como não amar um imperador que devolvia os jogos, que libertava os presos, que falava em restaurar a glória de Augusto? Mas havia um detalhe que poucos notaram naqueles primeiros dias de euforia. Enquanto uma mão distribuía pão e espetáculo, a outra apertava, discretamente, a garganta daqueles que poderiam se opor. Os pretorianos, aqueles que o haviam colocado no trono, receberam um presente em ouro, um lembrete de que lealdade se compra, mas também se exige. E Macro, o homem que havia orquestrado tudo, sorria nos bastidores, certo de que seu investimento renderia frutos. Enquanto isso, no Oriente, as notícias chegavam como um eco distante. Os partas, sempre uma espinha no pé de Roma, haviam sido contidos por Vitélio, o governador da Síria. Tibério, em seus últimos dias, pedirá paz. Calígula, ele preferiu um gesto mais pessoal. Mitridates, o rei pró-romano da Armênia preso por anos, foi solto. Um novo governante de sua escolha foi colocado no trono. Um presente para a paz anunciou, como se a diplomacia fosse um jogo de favores, não de estratégia. Era o estilo Calígula, rápido, teatral, e sempre com um toque de imprevisibilidade. E então veio o gesto que mais do que qualquer outro selaria seu legado, a homenagem à família. Aqueles que Tibério havia tentado apagar da história, sua mãe, Agripina, seus irmãos, Nero e Druso, foram resgatados da sombra. Seus restos, trazidos de volta a Roma em uma procissão solene, foram depositados no mausoléu de Augusto, como se o próprio passado estivesse sendo reescrito. Estátuas foram erguidas. Moedas cunhadas com seus rostos. Até mesmo o nome de Germânico, aquele que ainda fazia o povo suspirar, foi invocado como um talismã. E Agripina? Sua imagem seria exibida em todos os jogos, como se ela própria estivesse ali, observando o filho realizar o que Tibério nunca permitirá à justiça. As irmãs de Calígula, Drúxila, Lívila e Agripina, foram elevadas a um status quase divino. Vestais sem um voto de castidade brincavam alguns, enquanto elas recebiam honras reservadas apenas às deusas. E Antônio, o meio-irmão, tornou-se Augusto, um título que soava como uma promessa, ou uma ameaça. Até mesmo Cláudio, o tio considerado um tolo pela corte, ganhou um lugar ao sol, o assento imperial nos jogos, um gesto que fazia muitos rirem por trás das mãos. Tudo isso em poucos meses. Tudo isso com um sorriso no rosto e uma espada escondida nas dobras da toga. Roma acreditava estar vendo nascer de uma nova era. Mas as eras, como os imperadores, têm duas faces. E a segunda ainda não havia se revelado. E tudo isso, claro, graças aos Gemelli, aqueles gêmeos do destino que teceram a ascensão de Cláudio com fios de ouro e veneno. Virilis lhe concedeu o título de Princeps Juventutis, um presente que não era mera formalidade, mas uma coroa invisível. Ele não era apenas herdeiro de Calígula, era seu sucessor melhorado, um espelho que refletia a loucura com mais brilho e menos escrúpulos. E ainda assim com uma astúcia que fazia os senadores cochicharem nos corredores do fórum. Ele recusava honras. Nenhuma estátua sua seria erguida por decreto próprio, nenhuma imagem sua seria imposta à força. Sua reputação na cidade? Uma obra-prima de cálculo. Cada gesto parecia dizer: não sou como os outros. Sou pior. Sou melhor. Foi nesse momento, quando Júlio César Druso, o outro Gemellus, ainda respirava o ar rarefeito da corte, que Agripa recebeu a notícia que mudaria tudo. Calígula, em um acesso de generosidade ou de crueldade disfarçada, libertou. Não qualquer libertação, a devolução de um reino. Traconítide, aquelas terras áridas e estratégicas onde o sangue de Herodes ainda manchava a poeira, voltavam às suas mãos.
E não só isso, Golã bataneia os confins que Filipos, o tetrarca morto, deixará órfãos. Síria, esfolada por anos de negligência, agora tinha um novo senhor, um homem que por ironia do destino, fora criado entre os romanizados muros de Roma. Tiberiano em sua essência, mas herodiano no sangue. Um híbrido perfeito para um império que já não sabia mais o que era ser romano. E como se o destino quisesse rir na cara dos deuses, Abilene também caiu em suas mãos. Mais um pedaço do quebra-cabeça, mais um presente envenenado de Calígula, aquele que distribuía reinos como um criança distribui doces, só para vê-los apodrecer depois. Enquanto isso, Antíoco de Comagena, outro amigo do imperador, recuperava as terras que Tibério lhe tirara. O mapa do Oriente era redesenhado com traços de tinta e sangue, e tudo sob o selo de uma generosidade que cheirava a podridão. Então veio 1º de julho de 37 d.C., o dia em que Cláudio, aos 25 anos, vestiu a toga consular pela primeira vez. O Senado, habituado a marionetes, observava com um misto de desdém e fascínio aquele jovem que falava demais, que gesticulava demais, que prometia demais. Seu discurso? Uma performance. As palavras, afiadas como punhais, cortavam o ar enquanto ele jurava lealdade a Roma, ao povo, ao imperador. Tibério Gemelo, o outro consular, era uma sombra ao seu lado, um lembrete de que na política até os gêmeos têm um irmão mais forte. Mas Cláudio não era tolo. Sabia que o consulado era um palco e que o verdadeiro jogo se decidia nos bastidores. Em 2 meses renunciou. Deixem os próximos brilhar, disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Era estratégia pura, ceder o posto antes que o cederem por ele. Enquanto isso, as obras do Templo de Augusto avançavam, financiada pelos cofres de um império que sangrava ouro. Banquetes eram oferecidos, 800 animais abatidos na arena, uma orgia de carne e sangue para distrair a plebe. Corridas de bigas, triunfos falsos, o próprio Calígula no carro vitorioso, acenando como se fosse um deus. E o povo acreditava, porque o imperador que dá pão e espetáculo não precisa dar explicações. Até que veio a doença. Setembro ou outubro de 37 d.C., ninguém tinha certeza. Calígula adoeceu, gravemente. Roma contive a respiração. Macro e Solano, aqueles que o haviam erigido, agora tremiam. Um imperador moribundo era um império à deriva. E se ele morresse? Gemelo assumiria? Cláudio, o príncipe da juventude, seria a próxima marionete? Ou pior, Drúxila, a irmã amada, a única que Calígula beijava em público como se fosse sua noiva, herdaria o trono por trás de um homem de palha. Lépido, seu marido, já se preparava. Os soldados já escolheram lados. Mas Calígula não morreu. Não dessa vez. Recuperou-se, e a corte expirou aliviada, até perceber que o imperador voltará diferente. Os primeiros a cair foram os que o salvara. Macro, o prefeito que o protegera, foi forçado a se matar. Solano, o sogro que o aconselhara, viu sua influência evaporar como névoa ao sol. Traição, sussurrou Calígula, enquanto assinava suas sentenças de morte. Os gemeli? Um já estava morto. O outro, Tibério Gemelo, seria o próximo. E então, no início de 38 d.C., veio o golpe que ninguém viu chegar. O golpe que ninguém viu chegar não foi apenas uma purga, foi uma redefinição do poder. Macro, o homem que outrora salvara Calígula das garras de Tibério, o mesmo que o elevara ao trono com mãos firmes, descobriu que a gratidão imperial tinha prazo de validade. Um wonderful person, como ironicamente o chamariam os cronistas, reduzido a um nome riscado dos registros. Egípcio de nascimento, prefeito dos pretorianos por mérito, agora era apenas mais um corpo a ser descartado. Não chegaria ao Egito, seu exílio prometido. Em vez disso, uma lâmina ou um copo de veneno. As fontes divergem, mas o resultado é o mesmo, encerrou sua trajetória. Sua esposa, Ênia, seguiu-o na morte, como se o destino dos traídos fosse um pacto de sangue. Um mal-entendido, diriam os historiadores mais cautelosos, como se a política em Roma fosse um jogo de crianças e não uma faca afiada girando sobre a mesa. Mas Calígula não se contentava com meia vingança. Tibério, o velho imperador que tecerá sombras por décadas, teve suas leis revogadas, seus decretos apagados dos arquivos, sua memória condenada ao esquecimento. Até o banimento dos historiadores, aquele gesto covarde de Tibério, que tentará silenciar a verdade, foi desfeito. Que o império respire, declarou o jovem César, enquanto abria os cofres dos registros como quem abre as cortinas de um teatro. As contas do Estado, antes guardadas a 7 chaves, foram expostas à luz. Transparência, sussurravam os otimistas. Teatro, murmuravam os céticos. E então vieram as reformas rápidas, brilhantes, impossíveis de ignorar.
O sistema judicial, engessado pelos caprichos de Tibério, ganhou um quinto painel de senadores, como se a justiça pudesse ser medida em números pares. Mais vozes, menos erros, proclamava-se. Os equestres, aqueles cavalheiros de fortuna modesta, viram suas fileiras se expandirem, como se o império finalmente reconhecesse que o sangue azul não era o único que valia ouro. As províncias, sufocadas pelos cortes de Tibério, receberam um sopro de esperança. Quem provar lealdade, avançará. Palavras doces, quase poéticas, se não fosse o detalhe de que a lealdade, em Roma, era uma moeda com duas faces, uma de prata, outra de aço. Mas foi no povo que Calígula investiu seu talento mais perigoso, a generosidade calculada. O imposto sobre vendas, aquele fardo que Augustus impusera e Tibério mantivera, foi abolido em toda a Itália. O pão mais barato, o vinho mais doce cantavam as multidões. Os magistrados inferiores, antes nomeados por dedão imperial, agora eram escolhidos pelo voto, ou pelo menos era o que se dizia. Os jogos. Tibério os reduzira a migalhas. Calígula os transformou em banquetes de sangue e glória. Navios de guerra se chocavam em lagos artificiais, gladiadores caíam sob o peso do aço, e os circos máximos vibrava com as cores das facções, enquanto o imperador, entre os verdes ou os azuis, ria como um deus entre mortais. E as festas? As festas de Calígula não eram meros jantares, eram espetáculos de poder. Os divãs de banquete, outrora arrumados com a rigidez de Augustus, agora se curvavam sob o peso do excesso. Pérolas dissolvidas em vinho, folhas de ouro sobre pratos que custavam fortunas, convidados escolhidos não pela linhagem, mas pelo capricho do momento. Um auriga como Ticus Proculo, herói das corridas, recebia honras ao lado de senadores. Atores e mímicos, antes relegados às sombras, agora dividiam o pão com a nobreza. Roma é de todos, parecia dizer o imperador, enquanto servia iguarias em pratos de âmbar. Mas havia um detalhe nas entrelinhas, as irmãs de Calígula. Drúcila, Agripina, Lívila, nomes que deveriam ficar nos bastidores, agora brilhavam à mesa imperial, sentadas onde nenhuma matrona ousara antes. Honras merecidas, justificava-se. Os puristas torciam o nariz, o povo, embriagado pelo espetáculo, aplaudia. Afinal, quem se importava com tradição quando o vinho corria como água e o ouro era jogado aos punhados? E assim, entre decretos e banquetes, entre o aplauso das massas e o resmungo dos senadores, Calígula tecia sua teia. Roma, seduzida, não via a faca atrás do sorriso. Ainda, eis que entre um decreto e outro, a voz de Calígula ecoava pelos corredores do poder como um anúncio divino. 5 dias de Saturnália. Sim, 5. Os olhares se cruzavam entre o espanto e a euforia. Quem ousaria questionar? Afinal, não era o próprio imperador quem, com um gesto magnânimo, estendia a festa como se distribuísse migalhas de sua própria generosidade? Os senadores, esses velhos raposos de toga, engoliam em seco suas objeções. Mas as despesas, murmuravam entre si, enquanto o tesouro imperial se esvaía em vinho, jogos e promessas douradas. Como se o ouro fosse algo tão vulgar quanto areia, e como se Roma não estivesse sendo construída, não sobre alicerces de pedra, mas sobre montanhas de dívidas e ilusões. Os espetáculos. Quem melhor para entretê-los senão os próprios eleitos do Senado, transformados em bufões por uma noite? Que honra! Diziam, enquanto dançavam para agradar o príncipe. Que humilhação! Pensavam enquanto o povo ria. Calígula, esse mestre de cerimônias do absurdo, observava tudo com um sorrisinho nos lábios. Eles acham que isto é poder? Não, isto é teatro. E eu sou o diretor. E que teatro! Os aquedutos, os aquedutos, erguiam-se como veias de mármore, prometendo água onde antes havia sede. O Aqua Cláudia, obra iniciada por Tibério e abandonada à poeira do tempo, agora fluía sob suas ordens, como se os deuses mesmos tivessem se curvado à sua vontade. Veja só, Roma! Ele parecia dizer, enquanto apontava para as arcadas imponentes. Eu faço jorrar não apenas água, mas grandeza. E o porto de Regium e o teatro de Pompeu, restaurado com um capricho que beirava a obsessão, cada coluna, cada friso, polido até brilhar como o próprio ego imperial. Até o templo de Augusto, esse símbolo sagrado da tradição, foi retocado por suas mãos, como se ele mesmo fosse o herdeiro legítimo não só do poder, mas da própria divindade do primeiro imperador. Mas por que parar por aí? Se Roma era sua, por que não esculpir seu próprio pedaço de paraíso? E assim nasceu sua colina particular, um Vaticano antes do Vaticano, onde os jardins se entrelaçavam com salões de banquetes e os deuses conviviam com os caprichos de um homem que se julgava seu igual. Tibério sonhava com ilhas distantes. Eu construo o Éden aqui mesmo, deve ter pensado, enquanto ordenava a expansão do palácio no Palatino.
transformando pedras em palácios e palácios em monumentos à sua própria glória. E então veio ela, Drusila, sua irmã, sua sombra, sua obsessão. Quando a morte a levou em junho daquele fatídico ano, foi como se o mundo de Calígula rachasse ao meio. O luto não foi um rio tranquilo, mas um mar revolto, engolindo tudo em seu caminho. Roma parou. Os negócios suspensos. O Senado mudo. Até os deuses pareciam conter a respiração. Ela será uma deusa, decretou ele, e quem ousaria contradizê-lo? O templo de Vênus ganhou uma nova moradora, e os sacerdotes, esses guardiões da ortodoxia, curvaram-se diante da irmã divinizada. Promessas? Ele deve ter rido. Não. Fatos. E assim Drusila ascendeu, não aos céus, mas ao panteão, onde seu culto seria celebrado com jogos, com sangue, com lágrimas. O imperador, porém, não chorava em público. Em vez disso, partiu. Primeiro para a vila em Alba, onde a dor poderia ser afogada em vinho e solidão. Depois para a Campânia, onde o mar sussurrava promessas de esquecimento. Sicília o recebeu com seu sol abrasador, e ele, por sua vez, recebeu o sol com uma barba por fazer e um coração em frangalhos. Deixem-me em paz, seu aspecto parecia gritar. Mas Roma não deixava. Roma exigia. E assim, entre uma viagem e outra, entre um decreto e um acesso de fúria, ele voltava, sempre voltava com novos planos, novas loucuras, novas formas de provar que o mundo existia apenas para ser moldado por suas mãos. E então, como se a dor não bastasse, veio o casamento. Lolia Paulina. Uma mulher de fortuna tão vastas que suas joias poderiam comprar reinos. 40 milhões de sestércios. Sussurravam os corteses, enquanto ela desfilava por entre colunas de mármore, vestida em seda e ambição. Uma aliança conveniente, diziam os cínicos. Um capricho, pensavam os que conheciam o coração volúvel do príncipe. Afinal, quantas vezes um homem como Calígula poderia jurar amor eterno? 3? 4. O número pouco importava. O que importava era o espetáculo, o noivado, a pompa, os presentes trocados como se fossem peões em um jogo onde só ele conhecia as regras. Enquanto isso, nos confins do império, reinos tremiam. A Trácia, com sua princesa de sangue e orgulho, foi presenteada, ou melhor, conquistada com um gesto de sua caneta. Para você, minha querida, deve ter dito ao entregar os mapas a Cutis, como se territórios fossem brinquedos a serem distribuídos entre crianças. Armênia Menor. Tudo isso e mais, como se o mundo fosse um tabuleiro e ele, o único jogador. Mas até os deuses se cansam de brincar. E quando Calígula, em sua infinita clemência, decidiu perdoar o governador do Egito, aquele pobre Flaco, arrastado de volta a Roma em correntes de acusações vagas, foi como se o império inteiro contivesse a respiração. Ele está mudando, murmuravam os otimistas. Ou está apenas afiando a lâmina, respondiam os que conheciam o brilho em seus olhos. Porque um homem que se julga Deus não perdoa. Ele brinca. E o jogo, meu caro, estava apenas começando. A conspiração que nasceu entre os cônsules não era mero sussurro nos corredores do Palatino, era o eco de uma Roma que ainda se atrevia a respirar sem permissão. E então, como um raio cortando a noite, a notícia explodiu. O imperador descobrira. As provas. Elas se arrastaram pelo fórum como serpentes famintas, enroscando-se nos pescoços dos acusados antes que estes sequer soubessem que estavam sendo caçados. 5 senadores, 5 nomes riscados dos registros com a mesma facilidade com que se apaga uma dívida incômoda. 3 deles? Mortos. Ou será que se mataram, Sêneca? A delicadeza das palavras quando o aço já fez seu trabalho. Domício Afro, porém, sorriu ao sol da clemência imperial. Poupado. Anunciaram os arautos como se a misericórdia de Calígula fosse um presente e não um capricho. Mas não se enganem, a carnificina era apenas um aperitivo. O Senado, esse corpo trêmulo e obediente, dançava no fio da navalha, repetindo como papagaias ensaiadas, pio, sincero, divino, enquanto as mãos que aplaudiam ainda tremiam do sangue das últimas purgações. E então veio o espetáculo. Incitatus, o corcel, não era apenas um cavalo, era uma lição. Um cônsul de 4 patas com direito a jantares servidos em pratos de ouro, mantas púrpuras e um estábulo de mármore que faria inveja a qualquer patrício. Ele entende de política melhor que vocês, riava Calígula, enquanto os senadores, com os sorrisos congelados, juravam ver sabedoria nos relinchos do animal. Afinal, quem ousaria contradizer um deus? Até mesmo as moedas cunhadas em homenagem ao cavalo eram um lembrete. O poder não tinha limites, nem mesmo a dignidade. Mas a farsa tinha seu preço. Lolia Paulina, outrora a esposa que enfeitava o braço do imperador como um bracelete de safiras, foi descartada com a mesma indiferença com que se joga fora uma túnica surrada.
Ela não me deu herdeiros, declarou ele, como se a infertilidade fosse um crime maior que a traição. Ou será que o verdadeiro pecado era ter olhado para ele por tempo demais e visto o que havia por trás da máscara? Os boatos, é claro, sussurravam outras razões, que ele se cansará de seu rosto, de sua voz, de sua sombra. Calígula não abandonava, ele esmagava. E se Lólia sobreviveu foi apenas porque até mesmo um deus precisa de testemunhas para seus próximos atos. E o verão chegava, quente e pesado como o hálito de um leão antes do bote. O Senado, em sua infinita sabedoria, propôs um sacrifício anual em honra do imperador, uma ovatione, um gesto de gratidão, como se a adulação pudesse ser moeda de troca pela própria pele. Calígula, é claro, aceitou, mas não sem antes lembrá-los com um sorriso que mais parecia uma faca desdobrada, de que ele escolheria a data. Ele ditaria os termos. Ele decidiria quando a faca cairia. Porque um Deus não se contenta com sangue alheio. Ele quer que você peça para sangrar. E então, no ano 39, nasceu Júlia Drusila, não como um suspiro de esperança, mas como um presságio esculpido em sangue e mármore. Filha de Melone Cisonia, mulher cuja fertilidade era tão celebrada quanto sua desgraça iminente. 3 filhos já havia dado ao mundo e agora, como se o destino quisesse rir da ironia, seu ventre abençoava o monstro que devorava Roma. Calígula, em um acesso de generosidade tão repentina quanto suspeita, desposou a mãe antes que a criança respirasse o ar envenenado do Palatino. Uma família unida sob os auspícios dos deuses. Anunciou, enquanto os senadores trocavam olhares de pânico disfarçado de alegria. Como se um homem que transformava o Senado em arena de gladiadores pudesse, de repente, ser tocado pela ternura paterna. Mas como ele soube explorar o espetáculo. Quando a menina foi levada ao Capitólio não como uma criança, mas como uma oferenda, seus pequenos dedos foram depositados sobre a estátua de Júpiter, não por carinho, mas por propriedade. Vejam, rugiu Calígula, enquanto os sacerdotes tremiam, até o pai dos deuses reconhece sua linhagem. Minerva, invocada como testemunha silenciosa, não pôde fazer nada além de assistir ao sacrilégio. A criança não era uma bênção, era um selo, um aviso. Se eu posso fazer de uma filha minha uma semideusa com um gesto, imagine o que farei com vocês. E então, como sempre, veio o preço. A paternidade é um fardo pesado, suspirou o imperador, enquanto seus tesoureiros esvaziavam os cofres da aristocracia em nome dos presentes pelo nascimento da princesa. Quem ousaria recusar? Quem ousaria questionar se o ouro dado para enfeitar o berço de Júlia não seria, na verdade, o preço de sua própria cabeça? Os senadores, sempre ágeis em calcular riscos, abriram suas bolsas e suas veias, metaforicamente, enquanto Calígula ria. Tão generosos. Quase me fazem acreditar que amam minha filha mais do que a própria vida. Mas a farsa não duraria. Enquanto Roma se afogava em festas e discursos vazios nas sombras, as lâminas eram afiadas. Lepidus, os irmãos de Calígula, até mesmo suas próprias irmãs, Agripina e Júlia Livila, cujos nomes ele um dia sussurrou com carinho e agora cuspia como maldições. Todos eles, unidos não pelo amor, mas pelo medo compartilhado de que o próximo a ser arrastado para o circo fosse eles mesmos. Túlicus, o comandante da Germânia, homem que havia jurado lealdade com uma mão no peito e a outra já segurando o punhal, sabia que o tempo esgotava. Ele está louco, murmuravam os soldados nas tendas geladas além do Reno, e a loucura não tem estratégia, só fome. O plano foi tecido com fios de traição e desesperança. Os cônsules, homens cujas togas brancas deveriam simbolizar pureza, foram os primeiros a cair, não pela espada do imperador, mas por suas próprias mãos, quando as faces foram quebradas como galhos secos sob suas botas. Melhor a morte do que a humilhação, escreveram em cartas nunca enviadas, enquanto o veneno ou a corda faziam seu trabalho silencioso. Calígula, ao saber, não chorou. Veja só. Até eles reconhecem que não há saída senão a que eu escolher. E então, como um deus caprichoso, ele refez o tabuleiro. Novos cônsules, homens sem espinha, fantoches como Dimitius e Artório, cujos nomes seriam esquecidos antes mesmo que a tinta dos editais secasse. A África dividida como um butim de guerra, entregue a procônsules cujos únicos talentos eram a obediência cega e a capacidade de não fazer perguntas. O Senado, reduzido a um coro de eunucos políticos, assistia enquanto suas últimas prerrogativas eram arrancadas como pele de um animal abatido. Vocês queriam poder? Perguntava o olhar de Calígula, enquanto assinava decretos com um riso. Aqui está. Agora é meu. E a Germânia? A Germânia seria seu triunfo final. Uma campanha anunciada como um raio em céu claro, sem planejamento, sem lógica, apenas a vontade de um homem que queria ver o mundo tremer.
Os soldados exaustos sabiam que não lutavam por Roma, mas pelo capricho de um tirano que poderia ordenar seu massacre no dia seguinte, só para provar que podia. Italicus, o comandante leal, foi abandonado como um cão doente à beira da estrada, enquanto Calígula voltava a Roma, onde o verdadeiro banquete o aguardava, a vingança. Lepidus e as irmãs, Agripina, cujo orgulho era a única coisa que Calígula não conseguirá quebrar, Júlia Livila, cuja beleza ele um dia desejara e agora odiava por lembrá-lo de sua própria decadência. Exilados, humilhados e então, como sempre, executados. Traição! Gritou o imperador, enquanto os corpos ainda quentes eram arrastados para fora do Palatino. Os soldados pagos para serem leais, receberam sua recompensa em moedas ensanguentadas. A lealdade tem seu preço, disse Calígula, enquanto contava o ouro, e a traição, seu castigo. E então, no templo de Marte Vingador, ele revelou sua peça final. Uma carta não, um manifesto onde o Senado, em sua infinita covardia, havia registrado cada nome, cada suspeita, cada murmúrio contra o divino imperador. Vejam como eles se entregam, sussurrou enquanto os senadores, agora prisioneiros de suas próprias palavras, tremiam como folhas. Vejam como eles me dão mais uma vez a faca. Cláudius o coxo, o ridículo, foi enviado como mensageiro não por confiança, mas porque Calígula sabia que nenhum homem mais desprezado seria tão cuidadoso em não falhar. E quando a delegação voltou com as mãos vazias e os rostos cinzentos, o imperador sorriu. Eles aprenderam. Finalmente. Não haveria perdão. Não haveria clemência. Só a certeza de que em Roma, a única lei era a vontade de um homem que se julgava Deus, e que, como todo Deus, só se saciava com o sangue daqueles que ousavam duvidar. Mas não era apenas a crueldade que definia o reinado de Calígula. Era a teatralidade com que ele a exercia. O exército, essa máquina de guerra forjada no sangue e na disciplina, tornará-se agora um palco para os caprichos de um homem que brincava com impérios como um menino entediado brinca com soldados de chumbo. E quando as legiões, exaustas e confusas, hesitaram diante das águas geladas do canal, quando os veteranos do Reno recusaram-se a marchar para uma campanha que cheirava à loucura, o imperador não se enfureceu. Ele sorriu, porque Calígula não precisava de vitórias reais, bastava-lhe a ilusão delas. Os germânicos podiam esperar. A Britânia, com suas neblinas e tribos indomáveis, era apenas um pano de fundo para o verdadeiro espetáculo. Ordenou que seus homens recolhessem conchas nas praias como se fossem despojos de uma batalha épica, e as exibiu em Roma como troféus de uma conquista que nunca ocorreu. Os legionários humilhados sabiam a verdade, não eram guerreiros, mas atores em uma farsa macabra. E quando alguns ousaram murmurar sua revolta, quando as espadas tremularam à meia luz dos acampamentos, o castigo veio rápido, não pela desobediência, mas pela ousadia de pensar. Enquanto isso, nas cidades da Gália, o terror se disfarçava de generosidade. Lyon, rica e orgulhosa, aprendeu o preço da lealdade quando seus cidadãos mais abastados foram arrastados para a praça pública, suas fortunas confiscadas, seus nomes riscados da história. Para financiar a glória de Roma, declarou o imperador, como se a glória pudesse ser medida em moedas roubadas ou em estátuas erguidas com o suor dos derrotados. Os jogos, os banquetes, as festas intermináveis, tudo pago com o sangue alheio, tudo regado a vinho enquanto os corpos ainda esfriavam nas valas comuns. E o Senado? O Senado aplaudia porque em Roma a sobrevivência era uma arte, e a arte exigia que se curvasse diante do monstro. Mas até os monstros têm seus deuses. Drusila, sua irmã, elevada à condição de divindade, recebia incenso e preces enquanto seu corpo apodrecia no túmulo. Os consúles fantoches coroados juravam lealdade a um trono vazio, onde apenas a sombra de Calígula se projetava, maior que a vida, maior que a razão. E quando, no auge do inverno de 40, ele assumiu seu terceiro consulado, não foi como magistrado, mas como um senhor, um homem que já não precisava de leis, porque ele era a lei. Os germânicos podiam esperar. A Britânia podiam esperar. Até o próprio tempo parecia curvar-se à sua vontade. Mas havia algo que nem mesmo um deus louco podia controlar, o veneno que serpenteava entre as fileiras dos que haviam sido humilhados demais para esquecer. E em algum lugar, nas sombras do Palatino, um homem chamado Cássio Queréia afiava sua adaga, sabendo que até os deuses sangram quando cortados no lugar certo. Ah, mas as fontes mentem. Ou, no mínimo, sussurram apenas metade da verdade entre os dentes cerrados da história. E você tem razão, quem poderia de fato desvendar o que nem os próprios profetas ousaram predizer?
Mas aqui estamos nós, desfiando os fios dessa teia envenenada, e algo me diz que você já pressente a resposta. Não há salvador nos oráculos, nem nos homens que se faziam passar por deuses. Há apenas o jogo, e as regras são escritas com sangue. Calígula voltou. Não como um conquistador que retorna para os louros da vitória, mas como o próprio pesadelo que Roma havia expelido e agora reabsorvia com um misto de terror e fascinação. O Senado, aquele ninho de serpentes de toga, estendeu-lhe as mãos em um gesto que era tanto submissão quanto advertência. Bem-vindo de volta, divino César. Mas não se esqueça de que também nós temos dentes. Uma carícia envenenada, um lembrete de que até os loucos precisam de aliados, ou de algo que se pareça com eles. E então veio a notícia da conspiração de Foio. Ah, Foio, um nome que deveria ter sido esquecido, mas que agora ardia como uma tocha nas mãos dos informantes. Você sabe como é, o medo é um vírus e Roma estava febril. Calígula, porém, parecia melhor. Ou pelo menos assim diziam os que ainda ousavam olhar nos seus olhos sem tremer. Melhor, mas não curado. Um lobo que aprendeu a sorrir antes de morder. E quando ele falou, quando aqueles lábios finos se entreabriram para soltar palavras que mais pareciam sentenças, ficou claro que a clemência, se é que algum dia existira, havia se evaporado como vinho derramado em um banquete de traidores. Eles achavam que eu não voltaria. A voz ecoava nos jardins de Agripina, onde o ar cheirava a jasmim e a traição. Eles se enganaram. E ali, entre as colunas de mármore que testemunharam mais segredos do que todos os historiadores juntos, uma delegação inesperada aguardava. Filon de Alexandria, o filósofo judeu, com seus olhos que pareciam ver através das máscaras dos homens. A primeira audiência desde os motins. Um gesto de abertura, diziam os otimistas. Um teste, sabiam os sábios. Porque Calígula não recebia ninguém por acaso. Cada palavra, cada olhar, era uma peça movida no tabuleiro de um jogo cujo final só ele parecia conhecer. Comparado aos gregos de Alexandria, eles são como crianças brincando com facas, teria murmurado mais tarde um dos pretorianos, enquanto observava os membros da delegação se retirarem, as costas tensas como cordas de arco. Mas o verdadeiro espetáculo ainda estava por vir, porque Roma não era mais segura. Não para ele, não para ninguém. As ruas, outrora palcos de triunfos, agora pareciam labirintos de sombra. O povo, que um dia o aclamara, sussurrava atrás das portas fechadas. Até os deuses, aqueles velhos cúmplices de suas loucuras, pareciam ter-lhe virado as costas. E assim como um animal ferido que recua para a toca, Calígula partiu. Não para o Palatino, não para o coração do império, mas para o sul, para a vila em Puteoli, onde o mar poderia ser sua única testemunha. Lá, entre colunas que imitavam as de um templo e jardins que se estendiam como um sonho de poder, ele planejou seu próximo ato de desafio. Um ponte. Não uma ponte qualquer, uma obra-prima de insanidade, uma faixa de mármore e madeira estendida sobre as águas do Golfo, como se o próprio Netuno tivesse sido convocado a render-se à sua vontade. 3 milhas de comprimento. 2 fileiras de navios ancorados, amarrados uns aos outros, cobertos de terra e pedras, como se o mar devesse ser domado não com remos, mas com a força bruta de um homem que se recusava a aceitar limites. E sobre ela ele marchou. Não sozinho, claro. Não, ele trouxe consigo o exército, a aristocracia, os pretorianos, todos aqueles que ainda tremiam ao som de seu nome. Vestiu a couraça de Alexandre o Grande, como se o peso da história pudesse protegê-lo do que viria. Sacrificou aos deuses, ou talvez apenas ao seu próprio reflexo nas águas abaixo. E então, no centro da ponte, onde o vento uivava como um coro de espectros, ele parou. Banqueteou-se. Dançou. E quando a noite caiu, ordenou que os homens fossem jogados nas águas. Alguns se afogaram. Outros, dizem, conseguiram se agarrar aos destroços. Mas a mensagem era clara, até o mar pertencia a Calígula. E se o mar poderia engolir homens, que dirá então os senadores que ousavam conspirar nas sombras? Você pergunta por datas? Por detalhes? Ah, meu caro, a história não se importa com calendários quando está escrevendo com sangue. Dio Cassius tentará mais tarde encaixar esses eventos em 39 d.C., como se o tempo pudesse ser domado em colunas de pergaminho. Joséfo, com sua prosa solene, acrescentará seus próprios fantasmas à narrativa. E Sêneca, bem, Sêneca saberá, melhor do que ninguém, o preço de se estar muito perto do fogo. Porque em 40 d.C., quando Calígula finalmente voltou a Roma, no dia de seu 28º aniversário, não por acaso as coisas já haviam mudado. Os julgamentos começaram. Júlio Canes, o estoico, foi arrastado para a morte como um cão. Ironias do destino, não? Júlio Graco, o orador, seguiu-o pouco depois. Conspiração, diziam as acusações.
traição ecoavam os vereditos. Mas todos sabiam. O verdadeiro crime era ter respirado o mesmo ar que o imperador sem se curvar o suficiente. E Ptolomeu? Ah, Ptolomeu de Mauretânia, seu erro não foi conspirar. Foi ser rico. Foi ser rei. Foi, acima de tudo, existir quando Calígula decidiu que o mundo deveria ser um espelho de seus desejos. Seu ouro foi confiscado. Seu sangue derramado. E sua morte? A faísca que acendeu a revolta que arderia até 42 depois de Cristo, quando Cláudio, aquele velho bobo que ninguém levava a sério, teria que recolher os cacos de um império que seu sobrinho neto havia quebrado com as próprias mãos. Mas isso é outra história. Porque agora, enquanto você lê estas palavras, Calígula ainda está lá, no alto de sua ponte de loucura, olhando para o horizonte como se pudesse ver o futuro. E talvez possa. Afinal, ele sempre soube que os deuses não perdoam. Eles apenas esperam. E no Palatino, nas sombras que ele mesmo criou, Cássio Queréia ainda afia sua adaga. Os julgamentos foram um sucesso. As execuções, porém, não aconteceram nos porões sombrios de alguma prisão, mas na própria casa do ilustre senador Pomponio, um detalhe que sozinho já dizia tudo sobre o clima de terror que se instalara. E então, como se o sangue derramado não bastasse, veio a acusação. Desta vez contra mim. O delator? Um liberto, aqueles que mesmo após a alforria, jamais deixam de carregar o peso da humilhação nas costas. Mas não foi só isso. Quintilha, mulher de substância, testemunha obrigada a assistir ao espetáculo, teve sua voz reduzida a um sussurro forçado. Torturada pelo tribuno pretoriano, disseram-me, como se fosse possível descrever em palavras o que aqueles homens faziam nas câmaras escuras do Palatino. E no entanto, aqui está a ironia que só os deuses apreciam, as mesmas informações que me condenavam eram as que no fim me absolviam. Um jogo cruel, onde a verdade se torce até virar arma. Quando finalmente nos levaram perante Calígula, ele não escondeu o impacto. Os olhos do imperador, geralmente frios como mármore, pareciam queimar ao ver as marcas em Quintilha. Desfiguriada, murmuraram os cortesãos como se a palavra pudesse conter a revolta que crescia no ar. Mas então, ó milagre! Veio o decreto, liberem Quintilha. E Pomponio também. A liberta, em um gesto de generosidade calculada, recebeu 8 sestércios, não, perdoe-me, 800.000 sestércios, uma fortuna que mais parecia um suborno disfarçado de recompensa. E enquanto os corteses trocavam olhares de alívio fingido, a conspiração já respirava nas sombras. Não era mais um sussurro solitário, mas um coro de vozes abafadas, aristocratas descontentes, o filho de um antigo côsul, o ex-cônsul Sexto Papínio, o questor imperial Baso, homens cujos nomes, sozinhos, já eram uma declaração de guerra. Havia até um terceiro senador, cujo nome ninguém ousava pronunciar, preso antes que pudesse se juntar ao banquete de traição. Mas o plano seguiu adiante, mesmo com a delação de Anísio Cerealis, aquele que em sua covardia selou o próprio destino. Dizem que Nero, anos depois, lhe daria um fim ainda mais humilhante. Poética justiça, não acham? Calígula, é claro, soube tirar proveito do caos. No Senado a tensão era um animal vivo, espreitando entre as colunas. Os senadores, sempre tão eloquentes, agora tropeçavam nas próprias palavras, temendo que cada sílaba fosse interpretada como afronta. E então veio a sessão seguinte, aquela em que o imperador, ainda pálido de febre ou de fúria, deixou escapar frases que cortavam como lâminas. Não nomeie os culpados, disse, como se a omissão fosse mais cruel que a acusação. E quando a raiva o dominou, o banho de sangue foi inevitável. Spróculo, o meticuloso, o homem dos registros, tentou acalmá-lo. Progênis é. Mas a resposta foi um silvo, uma faca verbal cravada no peito da lealdade. O ódio daquele homem pelo imperador era tão denso que até o ar parecia engrossar. Os outros senadores, divididos entre o medo e a esperança, assistiram ao desfecho com o coração na garganta. Procúlo, o hesitante, foi rasgado entre a honra e a sobrevivência. E quando seu corpo foi apresentado aos pés de Calígula, para sua aprovação, disseram com um sorriso doentio, o imperador chorou. Sim, chorou. Não pela morte de um homem, mas pela perda de um peão útil. Mas a farsa não parava. No dia seguinte, vejam só, uma notícia maravilhosa. Encontrei um terreno comum com os senadores. Anunciou Calígula como se a reconciliação não cheirasse a cinzas. Eles, é claro, votaram a favor de seus festins, de seus decretos, de suas loucuras. Afinal, quem ousaria dizer não? Até mesmo Cláudio, o coxo, o ridicularizado, foi arrastado para o centro do circo político, primeiro denunciado por seus próprios, depois perdoado, com um sorriso que mais parecia uma ameaça. E então veio o brotel. Não, perdoe-me, o Palatino. Porque afinal,
O que é um bordel senão o espelho distorcido da corte? Calígula abriu suas portas não para meretrizes, mas para as esposas e filhas dos senadores, hóspedes de honra chamava-as, enquanto seus maridos, os mesmos que juravam lealdade, engoliam a bile em silêncio. Um presente para suas famílias, dizia o imperador, oferecendo joias e títulos como se fossem migalhas. E elas, presas entre a vergonha e a sobrevivência, sorriam, porque no fim, até a dignidade tem um preço. Mas não se enganem, isso não era generosidade. Era uma lição. Uma demonstração de que até os nomes mais ilustres podiam ser reduzidos à moeda de troca. E enquanto os senadores disputavam lugares nos teatros, agora misturados aos plebeus, humilhados em sua própria carne, Calígula ria. Porque no seu jogo até as cadeiras eram armas. E Silano? Ah, Silano! Seu tratamento era apenas um ensaio para o que viria. Porque quando o imperador começa a derrubar estátuas de heróis republicanos, quando ordena que seus rostos sejam apagados do Campus Martius, não está apenas reescrevendo a história. Está avisando, nenhum de vocês está seguro, nem mesmo os mortos. E entre os alvos prediletos desse teatro de crueldade, havia um nome que soava como um eco da grandeza passada, Marco Júnior Silano, neto de Pompeu. Não bastava humilhá-lo, era preciso esmagar o símbolo que ele representava. Você não pode fazer isso, disseram-lhe, como se as palavras ainda tivessem peso diante de um homem que já havia transformado a dignidade em moeda de troca. Calígula sorriu, porque claro, o título de O Grande não era para ser usado, era para ser pisoteado. E assim a degradação se tornou ritual. Beijar a mão do imperador? Um gesto de cortesia? Não. Era a ordem para que senadores curvassem os joelhos, pressionassem os lábios contra a sandália imperial, enquanto o riso de Calígula cortava o ar como uma lâmina. Veja como são iguais agora, sussurrava o gesto, vocês que outrora governavam o mundo, e eu, que governava até os seus sonhos. O Senado, paralisado, não conseguia sequer devolver o projeto de lei que condenava tais práticas, porque condenar a loucura é admitir que ela existe, e admitir é perder. A indiferença, essa sim, era a arma perfeita, se não protestam, consentem. Mas Calígula não se contentava com a submissão. Ele queria a adoração. E se Roma resistia, que as províncias servissem de exemplo. A Judéia, sempre rebelde, receberia um presente, não apenas o culto imperial, mas uma estátua sua no próprio templo de Jerusalém. Que eles se prostrem onde só seu Deus deveria estar, decretou, enquanto os judeus em Jerusalém erguiam um altar a Augusto, um gesto de lealdade forçada, uma ironia sangrenta. Veja como são gratos, ria o imperador, como se a obediência sob ameaça fosse amor. E o Senado? O Senado aplaudia porque o medo já havia se tornado sua língua materna. Divino. O título que Augusto recusará com falsa modéstia, que Tibério evitara com desdém, Calígula abraçou com voracidade. Não como um deus entre homens, mas como um homem que se faz deus exigindo templos, sacrifícios, que lhe dirigissem preces como se fosse Júpiter em pessoa. Vestia-se de Apolo, de Vênus, de Netuno, como se as máscaras divinas pudessem esconder o cheiro de sangue em suas mãos. Adorem-me, ordenava, enquanto os senadores de joelhos murmuravam louvores com a voz trêmula. Ou será que preferem a alternativa? Mas até os deuses têm seus limites. E quando as conspirações começaram a brotar como ervas daninhas entre as pedras do palácio, Calígula soube, a paranoia era o preço da tirania. Capito, o delator, sussurrava nomes ao seu ouvido, Bazus, os aristocratas, os pretorianos que olhavam demais, falavam de menos. Traição, repetia o imperador, enquanto as denúncias se multiplicavam como pragas. Alguns eram executados, outros poupados por enquanto. A desconfiança é minha melhor conselheira, dizia, enquanto a corte se afogava em seu próprio veneno. Até que veio Alexandria. A cidade que Cleópatra amara, que Augusto cobiçara, que Calígula sonhava em tornar sua nova Roma. Por que não? Pensava enquanto planejava transferir a capital, deixar o Tibre para trás e reinar das margens do Nilo. Os pretorianos, sempre leais até não serem mais, observavam em silêncio. Calistrus, o prefeito, tentava acalmá-lo. Majestade, a cidade não está pronta. Mas Calígula já não ouvia conselhos. Só ouvia o eco de sua própria voz, cada vez mais alta, cada vez mais sozinha. E então o inevitável, a faca. Não uma, mas muitas. Sabino, o tribuno, foi o primeiro a desferir o golpe, ou foi queria a guarda germânica, cuja lealdade se quebrou como vidro? Pouco importava. O sangue jorrou sobre o mármore do palácio, enquanto Caesonia, sua esposa, tentava em vão protegê-lo, e a filha pequena, Júlia Drúxila, era esmagada contra a parede por um golpe descontrolado. Lupus, gritou alguém o nome do centurião que completou a obra.
Em minutos, o deus estava morto. E Roma? Roma respirou. Mas o alívio durou pouco. Porque quando o imperador cai por facadas, outros esperam sua vez. E a sombra de Calígula, longa e ensanguentada, ainda pairaria sobre o trono por muito tempo. Mas não foi assim que a história se encerrou. Não, os rumores se espalharam como fogo em palha seca, e Roma, sempre ávida por espetáculo, oscilaram entre o luto e a esperança. O imperador vive. Sussurravam alguns enquanto outros, com olhares furtivos, trocavam notícias contraditórias. A verdade, porém, era mais cruel do que qualquer boato. Calígula jazia morto, seu corpo ainda quente, e o império, como um animal ferido, preparava-se para devorar seus próprios filhos. E então, entre o caos e o sangue, surgiu ele, Cláudio, o coxo, o ridicularizado, o homem que os senadores desprezavam e que os pretorianos, com um cinismo calculado, arrancaram de trás de uma cortina como se fosse um troféu inesperado. Ah, vi César! Bradaram os soldados enquanto o Senado, pálido e trêmulo, via seus planos de restauração republicana desmoronarem como areia entre os dedos. Cláudio não era o escolhido. Era o sobrante. O homem que ninguém queria, mas que o destino, ou a ironia dos deuses, colocará no trono. E que trono era aquele? Um império exaurido, um tesouro esvaziado pelas extravagâncias de Calígula, uma nobreza sedenta por vingança e um povo que, entre suspiros de alívio, ainda tremia ao lembrar dos excessos do tirano. Ele prometeu perdão, murmuravam os otimistas, enquanto os céticos torciam o nariz. Até quando? Porque Roma já conhecia bem o jogo. Sabia que por trás de cada sorriso de um novo imperador escondia-se a sombra de uma faca. E as facas não demoraram. Os conspiradores de Calígula, aqueles que não conseguiram fugir a tempo, foram caçados como cães. Cássio Chaérea, o centurião que desferira o primeiro golpe, teve sua garganta cortada em praça pública, enquanto a multidão uivava de prazer. Justiça! Gritavam. Mas que justiça era aquela, quando os mesmos que aplaudiam a execução dos assassinos já tramavam contra o próximo alvo? A história, afinal, tem uma maneira cruel de se repetir. E quanto a Calígula? Ah, o monstro, o louco, o imperador que se julgava Deus. Os historiadores, sempre ávidos por moralismos, pintaram-no com as cores mais sombrias, o incestuoso, o devasso, o tirano que esbanjou o ouro de Roma em caprichos insanos. Suetônio, com sua caneta afiada, transformou-o em um palhaço sanguinário, um homem que nomeava seu cavalo cônsul e ria enquanto os senadores se arrastavam de joelhos. Ele era doente, diziam. Um exemplo do que acontece quando o poder corrompe sem freios. Mas e se a verdade fosse mais incômoda? E se Calígula não fosse apenas um louco, mas um homem quebrado por um sistema que o devorou antes mesmo que ele pudesse devorar a si mesmo? Tibério lhe deixará um império rico, sim, mas também uma nobreza faminta, um senado que sonhava com os velhos tempos da república, e um exército que só entendia a linguagem da força. Ele tentou ser Augustus. Tentou ser amado. E quando percebeu que o amor de Roma era tão frágil quanto o vidro, escolheu o terror. Se não podem me amar, que me temam, deve ter pensado. E ó, como temeram. Os números, porém, não mentem. Apesar dos banquetes extravagantes, das estátuas de ouro, das loucuras que fizeram corar até os mais cínicos, o tesouro não estava vazio quando ele morreu. As obras públicas continuaram. Os jogos, o pão, o circo. Tudo funcionou como uma máquina bem oleada até o último suspiro. Calígula não foi um administrador incompetente. Foi um homem que entendeu, tarde demais, que Roma não queria um imperador. Queria um deus. E quando ele tentou sê-lo, o preço foi seu próprio sangue. E as irmãs? Ah, as queridas irmãs Drúxila, a morta, Agripina, a ambiciosa, Lívila, a esquecida. Os boatos sobre incesto, aqueles sussurros nojentos que Suetônio registrou com tanto prazer, eram mais do que escândalo. Eram arma. Porque em Roma a moral era uma faca de 2 gumes. Usava-se para cortar os inimigos, não para limpar a própria casa. Agripina, a mesma que mais tarde seria mãe de Nero, sabia disso melhor do que ninguém. Ela jogou o jogo. Sobreviveu. E quando a poeira baixou, estava lá sorrindo, enquanto os corpos dos perdedores apodreciam no fórum. Mas voltemos a Cláudio. O bobo, o improvável. Aquele que, contra todas as expectativas, governaria Roma por 13 anos, mais do que Calígula, mais do que muitos dos grandes imperadores. Ele não era carismático. Não era belo. Não tinha a aura divina que seu antecessor tanto almejou. Mas tinha algo que Calígula perdeu no caminho: paciência. E enquanto o Senado se contorcia, enquanto os generais murmuravam, enquanto o povo esperava o próximo escândalo, Cláudio trabalhava. Silenciosamente. Como um homem que sabe que o verdadeiro poder não está nos gritos, mas naquilo que se constrói quando ninguém está olhando.
E assim, entre o sangue de um tirano e as esperanças de um império cansado, Roma seguia. Porque Roma sempre segue. Mesmo quando seus imperadores caem. Mesmo quando seus deuses falham. Mesmo quando a história, escrita pelos vencedores, transforma homens em monstros e monstros em lendas. E você, leitor, em quem acredita? No louco que queimou Roma com sua própria mão? Ou no sistema que o criou, o alimentou, e depois o devorou? Só para repetir o ciclo com o próximo? A escolha, como sempre, é sua. Mas lembre-se, em Roma, a verdade rara vez é tão simples quanto uma facada nas costas. Você se pergunta por que medidas tão drásticas são necessárias para expor a podridão que Roma esconde sob seu mármore polido. Não é hipocrisia, é estratégia. Não é submissão, é sobrevivência. O Senado, esse cadáver de si mesmo, ainda arranha as paredes do poder com unhas quebradas, como se suas resoluções empoeiradas pudessem conter o fogo que já consome a cidade por dentro. Que pena, você diz, que tenham perdido sua força. Mas pergunto, quando exatamente eles tiveram força? Quando suas mãos, trêmulas de ambição, assinavam decretos enquanto o povo morria de fome. Quando seus discursos inflamados cobriam o cheiro de moedas trocadas por lealdades. Ele não era um louco. Essa é a mentira mais conveniente que Roma já inventou. Loucura é o que chamam de um homem que recusa jogar pelo script, que olha para o trono e vê não um altar, mas uma armadilha. Você é inteligente demais para acreditar na fábula do tirano sanguinário que acordava com sede de garganta cortadas. Calígula? Ah, Calígula! O menino que aprender cedo demais que o poder não se pede, se arrebata. Os historiadores, esses carrascos de tinta, concordam em pintá-lo como um monstro, ancientes e modernos, todos na mesma conspiração silenciosa. Claro que concordam. É mais fácil culpar um homem do que admitir que o sistema que o criou é a verdadeira bestia. Dizem que ele tinha fome de sangue. Mas Roma sempre teve fome de terra, de ouro, de corpos empilhados aos pés de seus generais. A diferença? Ele não se incomodava em esconder os dentes. E agora, você se pergunta se sua reputação é injusta. Injusta? A pergunta não é se ele merecia o ódio, mas se Roma merecia a verdade. O imperador que brincava de Deus enquanto o Senado sussurrava traições, soa familiar? Ou será que a história, como sempre, está repetindo seus versos com outros atores? Deixe seu veredicto nos comentários, se é que ousa. Enquanto isso, lembre-se, em Roma até os loucos têm método. E os métodos, meu caro, são o que nos governa. O eco de uma lira quebra o silêncio, notas que soam como risos abafados nos corredores do Palatino. Não, isso não é a língua deles. É a nossa. A linguagem daqueles que sabem que por trás de cada estátua, há um corpo enterrado. E por trás de cada lendas, um homem que se recusou a joelhos.